Ei pessoal, e aí, tudo em paz? Então, antes da gente começar sobre o que a gente quer conversar hoje, eu queria que vocês escutassem duas músicas e vissem essa cena, tá bom? É rapidinho. Então, gente, depois de ver essas duas cenas, na verdade a mesma cena com dois fundos musicais diferentes, o que vocês imaginam que a gente vai conversar hoje, né? Na verdade, eu vou conversar exatamente sobre isso, sobre a questão do fundo musical que toca no nosso cérebro, né? Mas de uma maneira diferente. Eu entendo esse fundo musical como os nossos pensamentos. Então, às vezes a gente está vivendo a mesma situação, a mesma situação, pode ser uma situação no trabalho, uma situação com os filhos, enfim. E a depender do fundo musical que está tocando na nossa mente, ou seja, a depender dos pensamentos que nós estamos tendo, a forma como nós vamos reagir àquela situação, ela é completamente diferente. É, Foi rápido, mas eu acredito que possa ter despertado em vocês na cena 1, em que você tem uma situação tranquilizadora, né, só uma imagem bonita, né, com uma música de fundo relaxante, não traz nenhuma sensação de ansiedade ou de medo, o teu corpo não se prepara para o pior. No segundo momento, em que você tem a mesma situação, a mesma cena, né? Mas com uma música de fundo aterrorizante, né? Que deixa a gente ali preparado para o pior, o corpo já vai se preparando, liberando ali neurotransmissores, hormônios e tal, se preparando para o pior. Então, a forma como às vezes a gente reage a uma determinada situação diz muito sobre a música de fundo que está tocando no nosso cérebro. Ou seja, os pensamentos que nós estamos ali alimentando. Isso para mim fez uma diferença enorme na minha vida. Espero que também faça na de vocês. Para mim, as situações elas ficaram muito mais conscientes depois que eu me dei conta da música de fundo. Quando eu comecei a viver uma determinada situação, fosse um choro do meu filho, fosse uma irritação que eu vivesse em casa, ou uma mensagem no celular que eu recebesse, às vezes eu olhava uma mensagem e eu começava a olhar assim de maneira estranha e já lendo coisas que não estavam ditas ali, mas a música de fundo que estava tocando no meu cérebro, às vezes era uma música bem aterrorizante, né? Então, às vezes uma situação que você vai viver, um evento que você vai, sei lá, um momento que você vai ter que falar para um público, a música de fundo que toca, né? Ou seja, os pensamentos que você vai alimentando, se não vão gostar, ai, não vai dar tudo errado, eu vou esquecer de tudo, as pessoas não vão gostar. E aí você vai alimentando essa música de fundo aterrorizante e o teu corpo se prepara para reagir assim. Aí teu coração acelera, a respiração fica mais ofegante, né? O teu corpo fica preparado e para uma luta ou fuga e de modo que você age de maneira menos consciente, acaba agindo de maneira mais reacionária, né? Reagindo mais impulsivamente, a agressividade fica mais presente, o medo, a forma como você vai lidar com as coisas é uma maneira mais de reação ao invés de ser uma maneira mais consciente, mais presente. Ou seja, você usa mais o teu lado primitivo do cérebro do que o teu córtex pré-frontal. Gente, o bacana de pensar sobre o córtex pré-frontal é porque no ser humano ele é mais desenvolvido. E aí, talvez seja isso que mais nos diferencie dos demais animais, né? Inclusive dos mamíferos, inclusive dos animais bem inteligentes, né? Mas o nosso córtex pré-frontal ele nos dá a capacidade de consciência de si, de reflexão sobre nossas ações, de consciência do outro, de reflexão sobre a vida. E isso muda a nossa forma de nos relacionar com o ambiente, com as pessoas e com nós mesmos. Por isso que eu acredito realmente que quando a gente entende mais sobre o nosso cérebro, a gente tem a opção. Não é que isso vai mudar, porque entre o que você sabe e o que você faz existe aí uma certa distância. Mas você tem as ferramentas necessárias para ter condições de agir da maneira que você acha mais consciente, que você acha mais correta.
Então, às vezes, a gente age de maneira muito impulsiva, reacionária, porque a música de fundo que está tocando no nosso cérebro, ou seja, os pensamentos que nós estamos alimentando, são pensamentos aterrorizantes. É a música de fundo, né? É a música de tubarão. É o toque ali do tan dan 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 dan, alguma coisa ruim vai acontecer, né? Então a gente fica ali na expectativa de algo ruim e na primeira oportunidade, na primeira situação que a gente enfrenta, a gente já reage de maneira muito impulsiva, às vezes agressiva, às vezes faz uma interpretação errada, negativa de algo que alguém traz pra gente, porque o nosso corpo estava preparado para isso. A gente estava preparado para um tubarão vir nos pegar, né? Então, se uma pessoa faz uma determinada atitude, a gente já reage de maneira mais impulsiva. Quando a música de fundo que está no nosso cérebro é uma música mais tranquilizadora, são pensamentos, né, mais adequados, mais conscientes, mais reais, né, sem fugir muito para o amanhã e voltar muito no antes, mas vivendo o momento presente, vivendo o momento do agora, né, aí a gente consegue analisar de maneira mais consciente a situação e de fato pensar como eu quero agir diante dessa situação, o que essa situação de fato está querendo me dizer. Isso pode ser em relação ao filho que está fazendo birra, isso pode ser numa relação de trabalho, isso pode ser com o esposo, isso pode ser com os amigos, isso pode ser em qualquer situação. Por isso que é tão interessante a gente perceber qual a música de fundo que está tocando no nosso cérebro. Quais são os pensamentos que a gente está alimentando? Olha, a terapia me ajudou muito a chegar nessa percepção, na percepção de eu, em cada momento da minha vida. Hoje eu paro e penso qual é a música de fundo que está tocando no meu cérebro. Quanto mais essa música é tranquilizante, mais eu estou aberta às situações, a entender o que está acontecendo ao meu redor, a ver de maneira mais positiva as coisas que estão acontecendo e a tentar interpretar de maneira menos dramática, menos catastrófica, menos negativa aquilo que está próximo a mim. Então isso faz toda a diferença, gente. Espero que faça na vida de vocês a diferença que fez na minha. Para e pensa, qual a música de fundo que está tocando na tua vida, nas tuas situações, no teu dia a dia, na maneira como você vê as coisas. Isso diz muito sobre a gente. Eu espero que isso realmente faça do dia de vocês algo diferente, da vida de vocês algo diferente e traga as atitudes para o córtex pré-frontal de maneira a ser mais presente, mais consciente em cada uma dessas atitudes, tá bom? Era só isso por hoje, até mais.